De volta aqui pra gente comentar esse documentário aí do BBB, gente. Olha, eu vi o primeiro episódio agora na Globoplay, tá? Porque uma parte do episódio eu vi na televisão, mas outra parte do episódio, eu vou ser sincero com vocês. Eu tava assistindo na televisão, mas não tava assistindo no sinal aberto, tá? Eu liguei na televisão, na Smart TV, só que eu não tinha me dado conta que eu tinha ligado na Globoplay. E aí deu pau na Globoplay, e aí eu precisei voltar pro sinal aberto. Só que quando eu voltei no sinal aberto, tava ruim, eu não conseguia assistir do programa todo. Eu tive que ir assistir do Globoplay mesmo, quando entrou no Globoplay direto. Gente, eu vou comentar para vocês o seguinte, tá? Da parte que eu vi na Globoplay, na TV aberta depois, eu achei que o documentário é bom, é interessante, traz umas informações interessantes ali, conta uma história interessante sobre o programa, tá? Mas eu vou ser sincero para vocês, né? Conta a partir do ponto de vista da própria Globo, não conta do ponto de vista da história da televisão. Teria sido mais interessante se eles tivessem ido para esse lado, contar a história do ponto de vista da história da televisão. Porque o Big Brother Brasil, ele não é o primeiro reality show de confinamento que existe no Brasil. O primeiro, tá, foi a Casa dos Artistas. Tudo bem que a Casa dos Artistas foi um plágio do Big Brother, tudo bem que o Silvio Santos fez isso, tudo bem que foi uma ideia dele buscar tudo isso, mas ele colocou isso antes do BBB. A Casa dos Artistas, tá? Muita gente que assiste aqui o Faropop vai lembrar da Casa dos Artistas, vai lembrar da Casa dos Artistas 1, vai lembrar de muita coisa que aconteceu ali. Eu vou mostrar para vocês aí como é que foi a Casa dos Artistas 1. Vou mostrar como é que foi, não, né? Porque eu não tenho as imagens da Casa dos Artistas 1. Mas a Casa dos Artistas 1, ela foi bastante interessante. Eu vou mostrar aqui o elenco da Casa dos Artistas para vocês relembrarem junto comigo aqui como é que ela foi interessante naquele momento, naquele contexto, e como é que foi um dos maiores reality shows que a gente já teve na TV brasileira. Tá? Assim, para mim até hoje, esse é insuperável. A Casa dos Artistas 1 é bastante insuperável, tá? Em qualidade, é bastante insuperável em muita coisa. Foi um dos maiores sucessos que o SBT fez, foi um dos maiores sucessos da TV brasileira e é um dos maiores casos de sucesso do Silvio Santos. Gente, eu tô só salvando a imagem aqui, tá? Para eu poder mostrar para vocês, porque tá um pouquinho ruim aqui a qualidade dessa imagem. São poucas as imagens disponíveis que a gente tem da Casa dos Artistas 1, gente, por uma razão, tá? É bem ruim, tá? As imagens são bem ruins, porque a Casa dos Artistas 1 foi ao ar em 2001, para vocês terem ideia do tempo que faz, né? 24 anos atrás. 2001 é muito tempo atrás. E o SBT, apesar de ter essas imagens preservadas em altíssima qualidade, o SBT não pode exibir essas imagens, infelizmente. O SBT tem, né? Para quem tem o Mais SBT ali, você consegue até ver lá o canal Mais Saudade, que mostra ali os programas icônicos do Silvio Santos, mostra os programas icônicos do SBT e tal, mas eles não podem exibir o mais icônico de todos os programas do SBT. E sim, se você se perguntar se é o programa Silvio Santos, não, gente. O mais icônico dos programas do SBT não é o programa Silvio Santos, é a Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas foi o primeiro grande reality show da TV brasileira. A Casa dos Artistas foi o primeiro grande reality show a mobilizar torcidas no Brasil. A Casa dos Artistas foi o primeiro grande sucesso da TV brasileira. Foi o primeiro grande sucesso do gênero no Brasil e tal. E eu achei que faltou isso aí. Eu sei que a Globo não ia falar, seria muito mesmo a Globo falar sobre o Silvio Santos. Mas aqui eu não trabalho na Globo, então eu não tenho esse compromisso de falar
sobre isso. Então eu posso comentar sobre este momento com vocês, tá? Olha aí o elenco da Casa dos Artistas 1. Olha aí o Alexandre Frota, o Silvio Santos sentado aí, é o Alexandre Frota, o Supla ali atrás, a Bárbara Paz, Matheus Carriere aqui do lado dele, Mária Alexandre, tá bem ali, Patrícia de Sabri. Quem mais estava aqui? Bárbara Paz. O Taiguara. Gente, eu nunca mais via por onde anda o Taiguara, tá? Faz muito tempo. Eu só não lembro o nome das outras duas aqui, tá? Eu realmente não lembro o nome delas. Porque faz muito, muito tempo, tá? Mas esse foi o primeiro grande reality show da TV brasileira. E assim, já que o nome do episódio era A Era da Fama, a gente precisa falar que a Casa dos Artistas 1 foi um dos maiores sucessos da TV brasileira, tá bom? Foi um dos maiores sucessos aí que rolaram. Os participantes da primeira temporada da Casa dos Artistas: Alessandra Scatena, Leandro Learte, Marco Mastronelli, Núbia Oliver, Nana Gouveia, Taiguara Nazaré, Matheus Carriere, Alexandre Frota, Patrícia Coelho, não era Patrícia de Sabri, confundi, tá? Mária Alexandre, Supla e Bárbara Paz. Inclusive a Mária Alexandre foi terceiro lugar, tá? O Supla foi o segundo e a Bárbara Paz venceu. Por que eu tô te contando aí sobre a Casa dos Artistas, tá? Por que eu te falei sobre a Casa dos Artistas? Primeiro, gente, porque a Casa dos Artistas foi o primeiro grande reality show da TV brasileira. A Casa dos Artistas foi o primeiro grande reality show que mobilizou multidões, foi o primeiro grande reality show que fez aí o povo ficar doido. Gente, eu lembro assim, eu tinha na época que passou a primeira Casa dos Artistas, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 para 16 anos. Gente, eu era doido pra votar no programa. E o SBT não tinha o sistema de votação que o Big Brother tinha. O SBT não tinha. Você, pra votar na Casa dos Artistas, você tinha que ligar e dar a sorte de conseguir falar com o Silvio Santos. E aí o Silvio Santos ia pedindo a tua opinião sobre quem deveria ficar ou quem deveria ser eliminado. Esse era o sistema de votação da Casa dos Artistas. Você tinha que ligar muito pro SBT para conseguir falar com o Silvio Santos. E você tinha que dar a sorte para sua ligação ser escolhida. Era muito interessante a forma como o Silvio Santos escolheu aí o sistema de votação e eliminação. Ele escolhia 10 ligações aí. Quem tivesse mais votos era eliminado. E caso desse um empate, mais ligações ele mandava passar até que uma pessoa fosse eliminada e tivesse mais votos. Gente, eu tinha 15 para 16 anos na época, eu era doido para participar do programa, eu era doido para ligar, para falar com o Silvio. Todo mundo na minha época era doido para falar com o Silvio Santos. Silvio Santos ali com 70 anos de idade, o cara assim no frescor da idade dele, apresentando esse programa ali. Com 70 anos, o cara apresentou um dos maiores reality shows da TV brasileira, gente. Com 70 anos, tá? Um dos maiores sucessos do SBT. Mas foi na Casa dos Artistas que o povo ficou fanático por reality show. O povo comprou a Bárbara Paz, assim, porque a Bárbara Paz, no começo, o povo achava ela chata. A Bárbara Paz, no começo, ninguém via a Bárbara Paz ali como sendo uma pessoa interessante no programa. Mas depois que ela engatou um romance ali com o Supla, depois que ela foi desenvolvendo ali toda uma proximidade com ele e tal, e foi desenvolvendo esse enredo de vencedor de reality, foi que ela foi ganhando público, teve torcidas fanáticas atrás aí, a internet na época não tinha rede social, mas tinha fórum de internet, páginas ali de comentários ali, o povo se manifestando nos fóruns, mandando comentários ali. Sites na época tinham uma seção de comentários, gente. Era a forma que a gente interagia. Tá? Por que eu tô te contando isso? Tá, vou já entrar no documentário do BBB, tá? Vou já entrar aqui no comentário do BBB.
Porque eles começam o comentário justamente relembrando o Big Brother Brasil 1. O Big Brother Brasil 1, gente, estreou no dia 29 de janeiro de 2002. Um mês, mais ou menos, depois da final da Casa dos Artistas 1. A Casa dos Artistas 1, se eu não me engano, terminou no dia 18 de dezembro de 2001, que foi um domingo, tá? E foi uma das maiores audiências do SBT em toda a história. E aí eles relembraram momentos icônicos daí, os momentos aí muito icônicos de todo o programa. Eles relembraram tudo isso, relembraram como é que foi, o Kleber Bambam, as articulações, como foi aí o sucesso que as coisas foram acontecendo, olha as torcidas, aí relembraram aí a Isabelle, esse ano eles não mostraram muito do Davi, né? E aí mostraram o Kleber Bambam hoje. Aí relembraram, ele reconstituiu a cena dele lá, como é que ele entrou no BBB. Ele tava correndo e aí ele contando em off que ele tava fazendo lá uma corrida, correndo ali pela rua lá, não sei o que lá do Rio de Janeiro. E aí um olheiro da produção da Globo falou que eles estavam atrás de pessoas para um novo programa chamado Big Brother. E que ele tinha esse perfil para participar do programa e tal. E aí ele ficou na dúvida, porque afinal ele tinha acabado de ser selecionado para ser paquito. E ele disse que esse era o sonho da vida dele, ser um paquito. É sério, ele falou que o sonho da vida dele era ser um paquito. E aí ele disse que ele pegou o telefone, na época não tinha celular disponível para todo mundo não. Já existia celular pré-pago naquela época, tá? Já existia, o celular não era tão caro na época. Você podia comprar celular na época, mas não era tão acessível assim para todo mundo, tá? Eu tinha celular na época, mas um celular pré-pago na época era um absurdo de caro. Na época, você, para ter um celular pré-pago, você ou tinha um celular pré-pago para uma emergência, ou você tinha um celular pré-pago para mandar uma mensagem assim, tal. E assim que surgiu a cultura da mensagem, que muita gente no WhatsApp hoje, pelo menos no meu caso, né? Eu falo de mim. Mas na minha época de adolescência ali, eu não podia ficar ligando, eu não tinha como ficar ligando para ninguém, eu não podia, porque assim, era muito caro. E uma mensagem que a gente mandava de SMS custava 1 centavo. Então, era muito mais barato eu mandar uma mensagem de SMS para os meus amigos, para os meus parentes, para minha mãe e tal, dizendo onde é que eu estava, o que eu estava fazendo, para ir me buscar em determinado lugar e tal. Era muito mais fácil eu mandar uma mensagem do que eu ligar. E era muito mais barato, inclusive, do que ligar num telefone público. Porque o telefone público, na época, você tinha que andar com um cartãozinho. E os cartãozinhos não eram tão caros, mas mesmo assim custavam mais ou menos o preço de um cartão de recarga de telefone pré-pago. Então era bem caro na época. As coisas eram bem caras no Brasil naquele momento. E aí ele disse que ele parou no orelhão, ligou para a mãe dele, falou aí que um olheiro lá tinha dito para ele que ele ia participar de uma seleção, de um novo programa, do Big Brother e tal. E aí, mas que ele já tinha passado na seleção do programa lá, da Xuxa, que era o sonho dele. Só que aí a mãe dele disse que ele fizesse aquilo que ele achasse melhor. E aí ele disse assim que quando ele saiu da ligação com a mãe dele, ele olhou um outdoor e estava escrito aí: "Vem aí Big Brother Brasil". E aí ele olhou para esse outdoor e disse: "Quer saber? Vou pro Big Brother Brasil mesmo", deixou a Xuxa pra lá. Olha só a escolha que Kleber Bambam fez, né? Resolveu deixar a Xuxa pra lá e entrar no Big Brother. E para vocês terem noção, né? A seleção do Big Brother 1 não aconteceu de uma forma como vocês... do Big Brother 1, do Big Brother 2 e do 3, tá? Pelo menos essas primeiras seleções aí não foram feitas de uma forma de você mandar a sua inscrição, de você buscar ali o contato direto com a produção como é hoje.
Foram eles que faziam, eram eles que buscavam os perfis que eles queriam que participasse do programa. Eram eles que faziam isso. Então, foi bastante interessante, inclusive, ele ter revelado essa informação. E aí eles largou tudo e ele foi participar do Big Brother. E aí eles falaram, a Era da Fama. Esse foi o nome do episódio. Por isso que eu comecei falando da Casa dos Artistas, porque o Pedro Bial já começou o programa falando da febre que foi o Big Brother. Então ele falou primeiro da história do programa, né? Que o programa começou nos Países Baixos, na Holanda, e começou falando aquele momento que ninguém sabia o que era o formato. Que a Globo tinha comprado aquele formato, mas nem a Globo sabia exatamente como é que fazia aquilo. A Globo sabia exatamente como é que a coisa ia ser conduzida e tal, porque eles estavam aprendendo a fazer o programa de acordo com o próprio desenvolvimento dele. Achei bastante interessante ele comentar isso. E aí ele falou no Fantástico, quando ele se despediu do Fantástico, em 2002, tá? Da saída, isso foi no final de 2001 para 2002. Para quem não lembra, tá? O Pedro Bial foi um dos apresentadores do Fantástico. E aí ele saiu do Fantástico, mas antes dele sair do Fantástico, ele se despediu e disse que ia começar um programa na Globo, um experimento, baseado aí no experimento social, onde as pessoas iam ficar confinadas numa casa, sendo vigiadas 24 horas por dia, com câmeras e microfones ligados o tempo todo, pra gente ver e ouvir tudo aquilo que elas falam e fazem e tal. Ele comentou tudo isso aí no programa. Olha a diferença do Pedro Bial, né? Olha o que 24 anos, 22 anos não fazem numa diferença de uma pessoa, né? E aí eles falam aí o experimento que deu origem ao formato do Big Brother. Foi um experimento feito em 1992, o experimento da biosfera, tá? É um experimento que, aliás, acontece de vez em quando na NASA e tal. Esse experimento específico não tem a ver com a NASA, mas é um experimento científico onde eles confinam pessoas dentro de uma cápsula aí que lembra uma estufa, alguma coisa do tipo, uma biosfera, e eles querem saber como é a convivência das pessoas, como é que é o ambiente dessa biosfera, para possivelmente colonizar outros planetas, tá? Uma coisa meio de ficção científica. E aí isso é meio que vigiado 24 horas por dia e tal. Só que, obviamente, isso é só um experimento científico. E aí ele fala do John DeMol. O John DeMol é o criador do Big Brother. Aí o John DeMol viu e teve a ideia. Que tal a gente fazer isso um programa de televisão? Tirar isso do experimento científico e colocar isso na televisão. E foi exatamente o que ele fez. E interessante, né, que todo mundo, de fato, achou que ele se inspirou no livro 1984 para fazer o programa. Não, eu achei interessante, né, porque até eu tinha essa crença de que ele tinha se inspirado no livro de 1984. Não, ele falou que foi no experimento da biosfera e que só o nome Big Brother é que veio na inspiração de 1984. E aí ele falou que ele deu o formato de graça para uma emissora lá nos Países Baixos para ser exibido. Porque ninguém acreditava no projeto, ninguém acreditava que o programa ia ser sucesso. Então ele deu ali, o primeiro Big Brother aconteceu em 1999, na Holanda. Gente, você percebe que a casa é muito simples, você percebe que é uma produção de baixíssimo custo. Basicamente é câmera de segurança. Tá? Basicamente, até as pessoas ficam espantadas ali como é o programa, né? A produção do programa. E aí ele falou que do nada eles pegaram pessoas comuns e essas pessoas foram direto para a fama, se tornaram pessoas famosas. Pessoas ali que tiveram muita visibilidade, porque o programa, em algumas semanas, os primeiros dias do programa, ele contou ali, que não fazia tanto sucesso, mas depois o programa foi começando a chamar a atenção, foi começando a chamar a audiência, as pessoas começaram a gostar do programa e tal, e aí as pessoas foram começando a assistir.
Achei bastante interessante ele ter contado isso. E aí vários países do mundo começaram a entrar em contato porque queriam comprar o formato, queriam exibir o formato em seus países, e aí queriam fazer as suas versões locais e tal. E foi um sucesso atrás do outro. E foi a partir daí que ele foi licenciando os formatos para serem feitos e adaptados de acordo com a realidade local. E aí eles foram lembrando, né, de alguns momentos mais icônicos do BBB daqui. Olha aí o Big Brother 19, né, que muita gente esquece que existiu. Foi uma das piores edições do Big Brother, concordo com vocês, tá? Uma das piores, se não a pior edição de todos os tempos para mim, foi a do BBB 19. Que a Ariane foi ali expulsa na véspera. A Ariane, na época, era tida como uma das favoritas para vencer. E aí ela derrubou a Ana Paula e foi expulsa na véspera. No final das contas, ela se deu mal. E aí mostraram lá o de sunga branca. Gente, isso foi um dos maiores memes da época. Assim, as redes sociais estavam ainda... gente, era tudo pré, a internet ainda estava começando a dar os primeiros passos no Brasil. Mostraram aí a briga da sunga branca, que o cara, esse rapaz, eu esqueci o nome dele, mas ele fez um dos primeiros memes da internet, que é o de sunga branca. Ele faz tudo aí de sunga branca, ele fica andando o dia inteiro de sunga branca. Isso foi no BBB 7, se eu não me engano, o 7 ou no 8. Gente, esse foi um dos primeiros memes, um dos mais engraçados do Brasil. Porque, assim, teve até um blog chamado Morri de Sunga Branca, que era uma referência a esse cara brigando lá. Se eu não me engano, ele brigou com um alemão, era uma coisa assim. E por que a sunga branca? Por que ele falava da sunga branca? Porque a sunga branca mostrava o pênis do cara, né? Marcava lá o pênis do cara o tempo todo. E ele ficava incomodado com isso. E aí mostrou aí o Davi brigando lá. Aí mostrou aí as brigas do Babu com a Ive, que foi bastante interessante. Boninho, né? Olha aí quem apareceu, o Boninho. E olha aí o crédito que deram pro Boninho, ex-diretor do BBB. Quem imaginaria que a gente veria em 2025 este crédito em Boninho, ex-diretor do BBB? Eu juro pra vocês que eu ri, né? E aí ele falou das inovações, que ele queria o BBB com inovações, que todo ano tinha que ser diferente, que não podia ser igual ao que tinha já feito antes e tal. E aí ele foi falando das inovações que ele foi fazendo aí, das mudanças que o formato ia passando, das adaptações que o formato ia tendo. Aí eles relembraram as primeiras tentativas, né, de mudanças, que foi Algemas da Paixão, isso é do BBB 1. Eu lembro muito bem porque eles fizeram toda uma... Teve um casalzinho lá no programa, e na época tinha uma novela mexicana no SBT que fazia bastante sucesso. E aí eles meio que tentaram pegar a referência da novela mexicana do SBT, puxar aí pro BBB também. E aí ficou bem legal na época. Eu achei interessante isso aí, deles já na época puxarem isso também. E foi bastante interessante. Pegaram aí a Solange do Iar no UOL, pegaram várias referências, a Jade com o Arthur, bora você e eu pro paredão, os momentos mais icônicos. A Carol com K, qualquer coisa me bota no paredão. Gente, isso foi maravilhoso. E este é o novo diretor do BBB, tá? Rodrigo Dourado. Qualquer coisa, reclamem com ele, tá? Vocês vão ouvir a gente falar muito deste homem. Ele tá no BBB desde 2002. Ele comanda junto com o Boninho, comandou, aliás, junto com o Boninho, desde 2002. Então vocês vão ouvir a gente falar muito deste homem. Inclusive, né, é dele a ideia de colocar Daniele Hipólito, que já participou do Power Couple, que é uma planta. Vocês vão ver Daniele Hipólito, que já participou do Power Couple, que já participou de outros realities da Record, no Big Brother. Olha só a primeira grande mudança dele, porque isso nunca aconteceu em outros momentos. Vocês nunca viram em outros momentos Boninho permitir que
que um ex-participante de outros realities, ainda mais da Record, participasse do Big Brother. Dourado está apostando suas fichas em Daniela Hipólito. E olha só, Daniela Hipólito pediu exoneração de seu cargo hoje para participar de Big Brother. Olha que coisa interessante, né, gente? Olha que coisa interessante. Rodrigo Dourado já deu uma boa de uma diferença. Agora eu vou ser sincero, mas Daniela Hipólito, cara, devia ter visto o Power Couple, né? Não precisava nem ter assistido a Record. Bastava digitar Power Couple 2021 ali que você ia saber quem era a Daniela Hipólito em reality show, né? É uma planta assumida. Você não vai ver a Daniela Hipólito rendendo muito não, tá? Não acredito que ela tenha mudado. Mas enfim. Aí mostrou vários outros momentos ali icônicos do Big Brother e tal. Mostrou aí a estreia do Big Brother. Gente, em 2002 a estreia do Big Brother foi cheia de alvoroço. Eu lembro que foi uma das maiores audiências da Globo na época, tá? Superava a audiência da novela das 20 horas na época. Era 20 horas, pra vocês terem ideia, 20 horas. Big Brother começava às 21h30. Era, assim, o horário mais nobre que tinha. Muito mais nobre que hoje, 22h30. Era muito mais nobre que hoje. Era 20h30, 21h30. No máximo estourando 22 quando a novela estourava o tempo. E na época, sabe que novela passava na época? O Clone, que já era naquele momento, tá? Nesse momento aí da estreia do Big Brother, já era um grande sucesso. Já marcava ali 40, 45, 50 pontos basicamente todo dia. Já era um grande sucesso. Então a própria novela impulsionou o Big Brother, a própria novela jogou o Big Brother pra frente. Então o primeiro dia do Big Brother já foi assim um sucesso tremendo. E eu, assim, na época eu tinha 15 para 16 anos, eu amava, porque eu já tinha gostado da Casa dos Artistas. Quem gostou da Casa dos Artistas não ia deixar de gostar do Big Brother, né? A Casa dos Artistas era a mesma coisa. Só não tinha as mesmas dinâmicas, mas era a mesma coisa. Tinha prova, no Big Brother você tinha a prova do líder e tal. Nessa primeira temporada não tinha ainda a prova do anjo, não tinha essas coisas, tá? Era só a prova do líder e, se eu não me engano, prova da comida. Mas era só isso que tinha. Na Casa dos Artistas não tinha líder, não tinha essas coisas. Era só mesmo a convivência 24 horas. Bastante interessante. E aí mostraram a Marisa Hort. Ninguém lembra da Marisa Hort como apresentadora, tá? Ninguém lembra dela como apresentadora do programa. Ninguém lembra dela que ela esteve por 2 semanas apresentando o Big Brother. E aí o próprio Pedro Bial disse que nem eles sabiam o que eles estavam fazendo ali. Nem eles sabiam, que o Pedro Bial comenta, que nem eles sabiam para onde a coisa estava indo e tal. E aí os dois meio que assim, eles não conseguiam conversar muito bem, não se dar bem ali. Não é que faltasse química, mas parecia que não casava uma coisa com a outra. Ele queria ir para um canto, ela queria ir para outro. Porque ela é comediante, ela é uma atriz comediante, então ela queria ir pro lado da comédia, ela queria fazer aquela coisa mais engraçada. E ele já, como jornalista, aquela coisa mais sisuda, né? Você vê pela forma como ele se vestia. Ele queria aquela coisa mais séria. E aí a Marisa Hort deu uma entrevista num podcast, onde ela falava assim, que ela queria falar com eles, falar assim, todo mundo: boa noite, seus vagabundos, uma coisa assim. E aí o Pedro Bial chegava e falava assim: boa noite, meus heróis. Assim que não tinha como competir com isso, né? Era muito difícil. Eu tenho que dar razão pra Marisa Hort, seria muito difícil. Mas muita gente não lembra por que a Marisa Hort saiu da apresentação do BBB, tá? Ela durou 2 semanas só, que eu lembro, foram 2 semanas. 2, bem pouco. Sabe por que ela saiu? Marisa Hort, ela falou pra eles lá, pra um cara, o resultado de uma prova que ela não podia falar. E ela deu informações externas. E ela falou quem estava eliminado antes da eliminação efetivamente acontecer. Foi uma saia justa na época, gente, que eles tiveram mesmo que tirar ela de lá. Colocaram ela para fazer segmentos, reportagens, essas coisas. E depois, no BBB 2, ela já não participava mais. Assim, eles realmente não sabiam o que fazer com ela.
Mas olhando de trás para frente hoje, você percebe que a Marisa Hort fazia o papel que a Dani Calabresa faz, que o Rafael Portugal faz, que a maioria das pessoas fazem, que é o papel de quê? De fazer humor, de dar uma certa leveza. Só que ninguém sabia na época como fazer isso, ninguém sabia o que estava fazendo ali. Mas se tivessem visto o Silvio Santos, se tivessem visto ali a Casa dos Artistas, teria uma certa referência sobre isso. Teria sido interessante. Mostraram outros momentos ali icônicos, mostraram aí, por exemplo, o Kleber Bambam. Kleber Bambam foi o primeiro campeão do Big Brother. Mostraram ali ele sendo perseguido. Olha aí uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, né? Você perseguiu alguém, o público compra. E aí o Kleber Bambam ontem, o Kleber Bambam hoje, ele falou aí da Maria Eugênia, falou aí que ele tava... Como foi que surgiu a Maria Eugênia lá dentro? Como foi que ele precisou do apoio da Maria Eugênia e tal? E como essa história foi surgindo, tanto que eles próprios aproveitaram isso, criaram toda uma narrativa em cima. E fizeram uma história de amor e fé e tal. E aí ele reclamou que a produção tirou a Maria Eugênia dele. Aí ele começou a chorar. Aí as pessoas começaram a votar nele. E aí ele chorou no confessionário porque a produção tirou a Maria Eugênia dele e tal. E aí eu vi as pessoas reclamando ali e tal. Nas redes sociais, né, que ele fez o mesmo enredo do Davi. Não, gente, foi o Davi que fez o enredo dele, tá? Porque o Bambam veio primeiro. É isso que vocês precisam entender, o Bambam veio primeiro. O Bambam fez a coisa primeiro. E o Pedro Bial reforça isso depois. O Pedro Bial fala, quando todo mundo persegue o cara, o público meio que compra esse cara que está sendo perseguido. Quando o cara ali, todo mundo vota naquele cara, quando todo mundo vai em cima daquele cara, o público compra, e quando o público percebe, o público coloca no colo, cria e leva até o final. Então o Bambam, foi assim que ele conseguiu conquistar o público, e a narrativa ali da Maria Eugênia, que serviu até certo ponto de um apoio psicológico para ele, especialmente nos últimos dias, tá? Foi extremamente importante para fazer ele vencer o programa. Porque como ele foi muito isolado pela casa nos últimos momentos, boa parte ali da casa perseguia ele chorou ali com a produção para devolverem a boneca para ele e tal. Foi algo muito, muito forte para a audiência aqui fora que fez devolver o negócio para ele. Foi muito forte, gente, isso aí. Aí depois falaram do Tchacabum, que ele levou a música do Tchacabum lá pra dentro, Olha a Onda, que foi um tremendo de um sucesso em 2002, tá? Eu lembro que foi muito sucesso na época, e aí o Bambam levava essa música pra tocar lá dentro. Gente, eu vou ser sincero, essa menina de óculos aí, eu tinha um certo ranço dela, tá? Era um ranço, só de olhar pra cara dela eu já tinha um certo ranço. E olha que eu tinha 16 anos. Aí mostraram a Ana Maria Braga recebendo aí olha só, uma das dançarinas dela. Vocês reconhecem quem é esta pessoa aí? Dizem que esta pessoa vai estar no Big Brother este ano, né? Acho que vocês reconheceram muito bem quem é esta pessoa aí. Olha só, quem é esta pessoa que está aí do lado de Ana Maria Braga? Quem é esta pessoa aí do Tchacabum? Gente, vocês vão... A gente tá falando desta pessoa literalmente aqui há tanto tempo, né? Olha aí ela, olha aí. Tá na cara de vocês. Graciane Barbosa. Ela foi dançarina do Tchacabum na época, tá? Ela nem conhecia o Belo ainda. E o Belo nessa época ainda era casado com a Viviane Araújo. O Belo tava preso, se eu não me engano. Então foi na época... próxima da prisão dele, tá? Gente, foi uma época muito conturbada, mas foi assim uma das melhores épocas da televisão brasileira, tá? E aí o Tchacabum fala de todo o sucesso que foi o Kleber Bambam. Eles contam aí que do nada a música deles foi parar na televisão, começou a tocar e tocou ali bastante. E aí mostraram o Faustão, mostraram o Bambam no programa da Xuxa. Aí depois mostraram a Cida hoje, como é que ela tá hoje. Aí mostraram lá um churrasco,
mostraram ela aí, como foi que ela entrou no BBB, né? Ela contou toda a história dela. Ela disse aí que ela queria, era o sonho dela ser famosa, era o sonho dela participar do Big Brother. E aí ela comprou a revista na época você tinha que comprar uma revista para participar, tá? Eles faziam a seleção deles, tá? Você também mandava o vídeo na época para você participar do Big Brother, você tinha que mandar uma fita VHS. Olha só o tempo que passa. Você tinha que mandar uma fita VHS. Então ela mandou a revista. Teve um momento que você tinha que comprar uma revistinha, você tinha que preencher ali um negocinho para você ter a chance de participar do programa. E aí ela comprou a revistinha, ela disse que comprou 5 revistinhas para ela ter 5 chances de participar e mandou as revistinhas lá para o sorteio. No dia da estreia do Big Brother 4, Pedro Bial, olha a diferença aí do Big Brother 1 pro Big Brother 4. Olha aí como o Pedro Bial já não estava mais tão sisudo na roupa que ele vestia, já estava aí mais solto, né? Já não estava mais vestindo aquela roupa toda formal. E aí ele faz o sorteio ali, e aí ela disse que ficou toda ansiosa na casa da patroa dela. E aí ela disse que quando viu lá o nome da cidade dela, ela sabia que era ela. E ela entrou no Big Brother, contou toda a história dela, de como foi que entrar no Big Brother. Que ela entrou ali no Big Brother mesmo, que num dia ela estava na casa da patroa dela, ela era empregada doméstica, no dia seguinte um carro da produção já tinha ido lá buscar, e aí ela falou que ela queria participar do Big Brother porque ela viu ali um ônibus escrito Celebridade, um ônibus da produção da novela Celebridade e tal, e que isso acendeu o desejo dela de ser famosa. E aí ela participou e protagonizou diversos momentos icônicos do Big Brother 4, saiu aclamada de lá, de fato, porque ela venceu o programa, saiu muito famosa de lá, igual o Kleber Bambam também, tá? Mas a fama tem seu preço. O Bambam aí mostra, né, que ele até hoje leva e carrega a Maria Eugênia para tudo quanto é lugar, onde é que ele vai, leva e faz todas as coisas. E mostraram a Grazi Massafera também. A Graziele, como ela era chamada aí, ela falou também do peso que foi participar do Big Brother. Ela conta no vídeo aí que ela entrou ali, as pessoas achavam que ela era burra, que ela não era inteligente, que ela era a loira burra. Tinha o estereótipo aí de burra como uma porta, e ninguém via a inteligência nela, que ninguém entendia isso nela. E aí ela falou que foi o próprio Bial que fez ela perceber isso, que foi o próprio Bial que fez ela perceber como ela tinha esse talento. Foi o próprio Bial que fez ela notar que ela era inteligente, que ela também tinha essa mesma capacidade. E mostra um monte de momentos do pós dela, né? Porque a Grazi saiu do Big Brother em 2005. Um ano e pouco depois, ela já fez a novela Páginas da Vida. E ela já começou com um personagem pequeno, tá? Mas ela falou, o início de carreira dela foi bem complicado. Porque ela fez essa novela Páginas da Vida. E segundo as fofocas da época, que constam, né? Isso eu cobri bastante, porque na época eu já escrevia para site, na época eu já trabalhava com isso. Dizem que ela sofreu muito preconceito nos bastidores dessa novela, porque tinha uma atriz que terminantemente não queria contracenar com ela, que dizia que não ia contracenar com uma ex-BBB. Quem era essa atriz, tá? Que não queria contracenar com ela? Era a Natália do Vale, tá? Só pra deixar claro. E aí, ela sofreu bastante preconceito com isso. Ela foi uma das que mais sofreu preconceito por ter participado do Big Brother, tá? Foi muito preconceito. E, assim, o primeiro papel dela, gente, não é um dos melhores, mas também não é um dos piores. Ela tá ok. Ela tinha acabado de fazer um curso de atuação, tava bem. Entregou ali uma performance bem média, o que se esperava, mas enfim. Agora, um dos melhores trabalhos dela foi justamente Verdades Secretas, que foi em 2015.
Eu acho que, pra mim, Verdades Secretas é o melhor de todos. Depois, um dos melhores trabalhos dela foi Bom Sucesso, 2019. E depois, Outro Lado do Paraíso, 2017. Acho que são esses três aí, isso pra mim são os melhores papéis dela, tá? Porque ela entrega muito nesses três papéis. Mas Verdades Secretas não tem como, é insuperável. E aí eles confirmaram que na quinta-feira, esta quinta, vai rolar o Big Day e a gente vai conhecer as novas duplas, tá bom? E aí, quando volta, eles já começam com a Sabrina Sato. Olha a Sabrina Sato, como era novinha, né? Sabrina Sato, bem novinha. E aí você percebe que quando ela era criança, ela tem a mesma coisa de hoje. Você percebe que ela tem as mesmas características de hoje, não mudou. É a mesma coisa de hoje. O mesmo jeitinho de hoje e tal. Ó, as feições do rosto dela são as mesmas de hoje. Mudou pouquíssima coisa. E aí ela fala que a participação dela, que ela gravou um vídeo, que o pai dela pegou a câmera e passou para ela gravar o vídeo. E aí o pai dela gravou o vídeo e disseram assim pra ela: se você mandar esse vídeo pro Big Brother, com certeza você vai entrar. E aí ela disse que mandou do mesmo jeito pra lá, entrou no Big Brother. E ela disse que entrou, mas ela não entrou pensando no prêmio. Ela entrou no Big Brother pensando na curtição. E foi exatamente isso que ela fez no Big Brother 3. A Sabrina, ela entrou na curtição. Ela não curtiu, ela não foi pensando em ganhar o prêmio. Ela curtiu mesmo o Big Brother, tá? E tanto que ela falou que quando ela saiu ali do Big Brother, ela saiu relativamente bem do Big Brother, tá? Mostraram uma cena dela quando o Bial entrevista ela. Você acabou de ser eliminada e você tá dizendo que você tá muito feliz. E aí, realmente, na época ninguém tinha entendido. Mas por que você tá tão feliz? Porque você acabou de ser eliminada. Mas foi por causa disso. Ela saiu relativamente bem do Big Brother. E aí o pai dela disse que não confiava em ninguém para gerenciar a carreira dela. E aí, aos poucos, ela foi. A família dela começou a querer gerenciar a carreira dela. A irmã dela, inclusive a irmã dela, gerencia a carreira dela até hoje. Então ela começa a se desenvolver profissionalmente depois do Big Brother. E ela foi uma das primeiras, inclusive, gente, a desenvolver toda uma narrativa de casalzinho dentro do Big Brother. Sim, teve casalzinho no Big Brother 1, tá? Mas casalzinho no Big Brother 1 não foi daquela coisa, meu Deus, que gerou ali tanto movimento. No caso da Sabrina, gerou, tá? Que, inclusive, o paredão que eliminou ela foi contra justamente o Domini, que era o par dela. Era o casal, os dois eram um casalzinho. E ele eliminou ela. Ela foi eliminada justamente pro Domini. O Domini venceu depois, tá? O programa, só pra deixar claro, tá? Aí depois mostraram aí o Laranjinha. O Laranjinha não, desculpa. O DG. O DG junto com o Laranjinha, tá? Porque os dois participaram do mesmo filme, Cidade de Deus aí. Aí depois mostraram a série, mostraram como é que foi aí. O Douglas, né? O Douglas Silva. E aí mostraram que o filme dele estreou em 2002, no mesmo ano que estreou o BBB, e que ele não imaginava que seria possível participar do BBB, que ia sair de não sei quantos mil para 3,8 milhões de seguidores e se tornar aí de uma certa forma, mais ampliar o público que ele já tinha e tal. Só uma coisa, né? Só faltou ele admitir, e isso aí ele precisa admitir, né, DG? Eu comentei o BBB 22, tá aqui no Faropop, você pode olhar lá depois, tá? Tem uma playlist só dos vídeos aí do BBB 22. Você foi uma planta lá. Inclusive, né, DG, você não queria nem ganhar o carro quando você foi o líder pela primeira vez. Você foi o primeiro líder do BBB 22, cara. Você não queria nem ganhar o carro. Preciso te lembrar disso, tá? Enfim, só botaram o Douglas Silva porque ele foi mesmo... o filme dele estreou em 2002 e tal, no mesmo ano do Big Brother, e aí ele entrou no Big Brother 20 anos depois. Aí depois perguntaram aí pro Bambam o que era a fama.
pra ele, o que que era esse negócio de fama pra ele. Aí ele falou que fama pra ele é um VIP que dão pra ele, que ele vá ali numa barbearia, e aí dão um VIP pra ele, não cobram nada dele. As pessoas reconhecerem ele, pedirem uma foto pra ele, oferecerem vantagens pra ele, sem necessariamente ele precisar pagar por isso e tal. Mostrou também ele brigando ali com o Popó, desafiando o Popó e tal. E ele falou ali de uma briga com vários outros pugilistas lá famosos e tal. E, enfim, ele ganha dinheiro lutando até hoje. Aí mostrou a Cida dizendo que a fama é muito passageira, que ela passa, que ela vai fácil, vem fácil e tal. No caso da Cida é por falta, eu até digo, gente, que o caso da Cida foi muito por falta de conteúdo, que a fama dela foi embora. Não é porque ela realmente não tinha muito o que apresentar. O Bambam, gente, querendo ou não, ele foi o primeiro a vencer o Big Brother, tá? Arregou em 2013? Arregou, tá? Porque quem não lembra, o Bambam participou 2 vezes do Big Brother. Participou do Big Brother 1, de 2002, e participou do Big Brother 13, em 2013. Arregou, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas depois, tá? Ele não durou muito tempo. A Cida, ele e o Domini, tá? O Domini também participou do Big Brother 13. O Big Brother 13 trouxe alguns ex-BBBs também. O Domini não ganhou, ele foi eliminado, mas o Kleber Bambam, ele desistiu. A Cida, o caso da Cida, foi falta muito de conteúdo. Ela não tinha muito conteúdo para acrescentar ali. Então ela contou que ela perdeu, que foi enganada, que o sonho dela era comprar uma casa. E aí o cara enganou ela perdeu tudo que ela tinha. E que ela tá até hoje esperando um convite para voltar, para chamarem ela de novo. Carelli, chama a Cida pra Fazenda. Ela ia render muito, porque o sonho dela é ser famosa. O sonho dela é voltar à fama. Chama ela pra Fazenda, cara. Você tá perdendo aí, porque ela ia ser bastante interessante pra Fazenda. Ela é o tipo de personagem interessante pra Fazenda. Talvez não seja pro BBB, mas seja pra Fazenda, viu? Uma sugestão aí pro Carelli. E aí mostrou a Grazi falando aí do conto de fadas, que pra ela o BBB foi um conto de fadas. Ela pode não ter ganhado o programa, mas pra ela foi um conto de fadas. Mesmo que ela participou do BBB, que ela saiu de lá e que sim, é possível sonhar e sair do Big Brother mesmo e viver esse conto de fadas, mas que isso também requer muito trabalho, que isso também requer muito esforço e tal. Ela foi bem incisiva com relação a isso. Eu também tenho que concordar que é bem por esse caminho, tá? Você não vai sair do Big Brother, você não vai sair do BBB e você vai ter tudo fácil para você, porque não vai ser assim. E a Juliana Alves, por exemplo, são 2 pessoas que participaram do Big Brother que tiveram assim uma carreira artística depois muito, muito grande, porque elas participaram de novelas, filmes e tal, e se deram bem depois. E a Grazi hoje é uma das maiores atrizes brasileiras e uma das maiores celebridades também, né? Tô falando dela, inclusive, nesses vídeos aí do card, dela andando com italiano, né? Então você já sabe muito bem do que eu tô falando. Enfim, esse foi o primeiro episódio, gostei. Achei que faltou eles comentarem um pouquinho aí sobre as referências, achei que faltou eles falarem do Silvio Santos, tá? Eles tinham que ter falado aí da Casa dos Artistas, obviamente que eles não queriam comentar essa coisa toda aí da Casa dos Artistas, mas enfim. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, gente, é essa imagem que tá rolando aí nas redes sociais, tá? Do circo Abracadabra, do Heather Circus, tá? Que mostra aí o Dedé Santana e o Diego Hipólito, tá bom? Tá? Inclusive com a data, de 9 de janeiro a 19 de janeiro, de 9 a 19. As pessoas que compartilharam isso estão dizendo que o Diego Hipólito está participando. Outras pessoas estão dizendo que o Diego Hipólito só participou nas primeiras apresentações em 2024, que ele não estaria participando das próximas apresentações. Não dá para ter certeza de quem é que está falando o que ou o que. Você entra em contato com a assessoria deles, você manda mensagem ali no direct do Instagram, por exemplo, eles não te respondem. Então não dá para ter certeza se o cara tá ou não tá no BBB.
As minhas fontes garantem que ele está no BBB com a Daniela Hipólito e que ele é que foi convidado e que ele levou a Daniela Hipólito com ele, tá? É isso que eu tô sabendo. Vai ser assim na quinta-feira? Na quinta-feira a gente vai descobrir, tá bom? Falta só um dia, gente. É quarta-feira, só um dia, quinta-feira a gente vai saber. Só esclarecendo aí pra vocês, tá? Asseguram por A mais B que sim, Diego Hipólito estará no BBB. Então não se levem a crer com essa imagem aí, tá? Do que vai acontecer. Outra coisa que falaram aí nas redes sociais é o que vai rolar no primeiro dia. Gente, o primeiro dia do Big Brother, se não tiver modo turbo, né? Pelo que aparentemente a gente sabe não vai ter, sempre começa com uma prova de resistência. Todo Big Brother, o primeiro dia, sempre tem uma prova de resistência. Todo mundo entra na casa daquela felicidade, e aí à noite, no programa ao vivo, Tadeu manda todo mundo lá para o campo de prova e começa uma prova de resistência para definir a primeira imunidade da primeira formação do paredão, que já vai acontecer no domingo, né? No primeiro domingo. Pelo que dizem, não vai rolar modo turbo. Ainda bem, né? Porque não tem como se já 2 dias eliminar uma pessoa, como aconteceu no Big Brother 24, né? É melhor que eles abortem a ideia de modo turbo agora. Até porque se botar o modo turbo com tanto de gente que vai entrar, não vai rolar. Outra coisa, vão ser anunciadas na televisão, tá? Vão ser anunciados na televisão na quinta-feira 11 duplas oficiais que vão entrar no elenco. 11. Para deixar claro, 11 duplas oficiais, das quais 4 serão camarotes e 7 serão pipocas. Mas nós dissemos que são 12 duplas. Essa última vaga vai ser disputada por 3 duplas. A dinâmica que vai definir a última vaga aí vai acontecer. Nós não sabemos como nem quando, tá? Porque a Globo não falou. Não sabemos se essa dinâmica vai acontecer na quinta-feira, se vai acontecer na sexta, no sábado, no domingo ou na própria estreia. Capaz que seja na própria estreia, tá? Não sabemos, mas capaz que seja aí, capaz que seja nesse primeiro momento. Então não sabemos exatamente para onde a coisa vai. Tá bom? Só para deixar claro para vocês que vai rolar, sim, uma votação onde o público vai definir entre 3 duplas qual dupla vai entrar. E a partir daí o jogo começa para valer já na segunda-feira da estreia e já com uma prova de resistência para definir a primeira imunidade. E vai rolar a prova do líder normal na quinta-feira. Só para deixar também bastante claro, tá bom? Amanhã a gente está de volta aí com mais um vídeo de fofocas e mais um vídeo comentando aí o segundo episódio deste documentário. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.